espírito. O que é o espírito? O espírito é aquilo que nos liga a Deus. Amém? Que nos liga a Deus. Somos seres espirituais. E a palavra de Deus diz que por causa do pecado lá em Adão, não é? Essa parte espiritual do ser humano, ela morreu. O pecado, ela simplesmente mata, anula essa parte espiritual, não é? A pessoa fica morta nos seus delitos e pecados, como Paulo diz, né? Estávamos outrora mortos nos nossos delitos e pecados. Então, espiritualmente a pessoa fica morta, não é? Ela até tem um pensamento de Deus, principalmente quando as coisas dão errado, não é verdade? Principalmente quando as coisas não vão bem. Então ela pensa em Deus, ela até, às vezes ela vai lá ter o compromisso dela, né, religioso, e ela pensa em Deus, ela até pede para que tudo vá bem, pede para que Deus abençoe sua vida, sua casa, e tudo isso todo ser humano tem. Por quê? Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado para andar na presença de Deus, para viver na presença de Deus, e isso acontecia, mas por causa do pecado, como está escrito, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, a situação do homem, não é, sem Deus, longe de Deus, é essa. Ele é corpo, ele é alma, mas ele tem o espírito morto. Ele não consegue entender as coisas espirituais, não é verdade? Tem pessoa que vai ler a Bíblia, ele começa assim a ler, ele fala, meu Deus, que negócio é esse? Não é muito difícil, eu não entendo nada. Sabe por que não entende? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, nós precisamos, você e eu, todos nós, todo ser humano, ele precisa nascer da água e do Espírito. Ele precisa nascer de novo, porque no momento que ele entrega a vida a Cristo, e ele nasce de novo, ele é selado com o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo vem habitar na vida de um homem, ele ressurge espiritualmente. Ele volta a ser um homem espiritual, não só mais agora um homem que tem alma, emocional, amém? Racional, que tem uma aparência, tem um corpo, não importa qual seja, mas ele passa a ser um homem e uma mulher espiritual, que discerne as coisas espirituais, que compreende as coisas espirituais, amém? Por que eu fiz essa introdução? Para você entender que tanto o homem espiritual como o que não é, ele vai enfrentar os flagelos da alma. Muita coisa atinge a alma, não é verdade? O salmista mesmo está dizendo aqui, por que está abatida, ó minha alma, dentro de mim? Olha aí, o salmista está dizendo, por que está abatida, ó minha alma, dentro de mim? A alma, ela tem uma tendência a se abater, porque a alma tem uma tendência a viver por circunstância. Se tudo está bem, eu tenho um sentimento bom, eu tenho um sentimento de tranquilidade, de uma certa paz, então, ok. Se as coisas não vão bem, acontecem lutas, dificuldades, se levantam situações, bateu o desemprego, veio um problema de saúde, aconteceu alguma coisa, a tendência é a minha alma se abater, porque ela sente que as coisas não estão bem, e ela se abate. Então o salmista está dizendo aqui, por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Por quê? Um homem espiritual tem que fazer sempre essa pergunta. Você está entendendo? O homem espiritual precisa, quando vem uma situação
e ele sente que algo perturbou ele lá dentro, porque você nasceu de novo, porque você tem o Espírito Santo vivendo em você, você precisa perguntar para a sua alma: alma, por que você está perturbada? Alma, por que você está se abatendo? Mas aí é o homem espiritual que está falando. E é o homem espiritual que deve dominar a sua vida. É o homem espiritual que deve conduzir você. Porque o homem espiritual, ele está ligado ao Espírito de Deus, e ele é fortalecido pelo Espírito de Deus, para que ele possa ouvir a voz de Deus e tomar a decisão e caminhar. Por isso o salmista está dizendo que o homem espiritual, ele faz o quê? Ele pergunta: alma, por que você está abatida? Por que você está se perturbando? Olha o que ele faz: espera em Deus. Minha alma, espera em Deus. Alma, Ele está aqui. Alma, Ele governa. Alma, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Alma, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é a alma que te lembra a palavra e a verdade absoluta que foi plantada no seu coração, mas é o Espírito, porque você é um homem espiritual, uma mulher espiritual, e ressuscitou espiritualmente, e você vive espiritualmente. Então o Espírito de Deus confirma no teu espírito. Então o Espírito de Deus diz no seu espírito: espera em Deus, alma, espera em Deus, meu filho, espera em Deus, minha filha, porque ainda o louvarei. Porque ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio. Ele é o meu Deus. Ele é o meu auxílio. Ele é o meu Deus. Então, irmãos, esperar em Deus é adorar a Deus. Quando eu aprendo, irmão, a lidar com os flagelos que vêm contra a alma, e eu aprendo a responder pelo Espírito e não pela alma aflita, e não pela dor que me toma. Entende isso? Não pela agitação e perturbação que quer tomar. Porque quando eu respondo na alma, eu respondo com amargura. Eu respondo muitas vezes com rispidez. Eu machuco pessoas que não têm nada a ver com a minha situação, com a minha dor, com a minha dificuldade. Eu preciso aprender a responder no Espírito. E o Espírito se porta a Deus. Por isso o salmista disse aqui, você vai ler o 42 e o 43, eu não li inteiro, mas aqui os dois salmos são um só. E ele vai dizer várias vezes, ele fala o problema da alma e diz: olha, o Espírito vai levar você a perguntar à sua alma: por que você está abatida? Por que você está sentindo? Espere em Deus. Espere em Deus. Irmão, isso é fundamental para o equilíbrio espiritual da sua vida. Você entender que é o Espírito que dá as ordens. Que você é um homem espiritual, uma mulher espiritual, e que é o Espírito que vai te conduzir. E é o Espírito que vai dizer para a alma: calma lá, alma. Nada de querer agir na agitação, nada de querer tomar decisão, nada de querer entrando aí por qualquer porta, porque você está agitado, ansioso, preocupado. Olha o que a palavra de Deus diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Quem é que lança? O Espírito. Você é um homem espiritual. Você é uma mulher espiritual. E quando bater a agitação, você tem que lançar nas mãos de Deus e dizer: espera minha alma no Senhor, porque ainda o louvarei. Então,
por que esperar é adorar? Primeira coisa, olha o verso de número 4. Lembro-me destas coisas, diga comigo, lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo, estava na comunhão, no meio do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus. Olha que maravilha, a alma sedenta, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando a alma está sadia, quando a alma está no equilíbrio certo por causa do Espírito, a alma quer comunhão, a alma quer casa de Deus, presença de Deus. E os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Diga comigo, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Irmão, o Espírito de Deus vai trazer à sua memória, vai fazer você lembrar que Ele faz, que Ele opera, que Ele intervém, que Ele socorre, que Ele é refúgio, que Ele é bom, que Ele fez muitas vezes na sua vida e continuará fazendo hoje, amanhã, depois de amanhã, porque Ele é fiel, porque Ele não muda, porque nele não há mudança e nem sombra de variação. Ele está agora, nesse exato momento, trabalhando por você. Então você precisa, a primeira coisa, irmãos, sobre esperar, é entender que o Espírito vai trazer a lembrança. Amém ou não? No momento da aflição e da luta, o Espírito traz a lembrança, aquele milagre. O Espírito traz a lembrança, aquele dia, aquele socorro, aquele milagre, aquela manifestação dele. Aleluia! E eu me lembro daquele dia alegre. Eu me lembro daquela presença gloriosa de Deus. Quando eu estou ali no meio do povo de Deus, quando Deus está ali se manifestando, falando, irmão, Deus é o mesmo que está aqui hoje, agora, nesse momento aqui, reinando, porque essa igreja é dele, tudo aqui é dele, para a glória dele. Ele está aqui agora, mas ele está lá na sua casa, ele está lá no seu trabalho, ele está junto com você, todos os dias, até a consumação dos séculos. Traga memória. Lembre-se, irmão, o Espírito de Deus traz a memória. Você sabe o que o Espírito faz? A alma está se perturbando, mas o Espírito traz à memória a palavra, o versículo, a situação, o milagre, aquele dia, o que Deus fez, e eu olho para a alma e digo, espera em Deus. Espera minha alma em Deus, aquieta-te, espera em Deus, porque ainda o louvarei. Porque do mesmo jeito que aquele dia Ele me deu grande vitória, Ele me dará novamente. Ele não permite, olha o que a Bíblia diz, o Senhor não permite que nenhum dos seus seja provado acima do que possa suportar. Mas juntamente com a provação, Ele abre uma porta de escape, de maneira que você possa sair por ela. Então dê glória a Deus por isso.
E diga para a sua alma, na hora que ela se perturbar. Hoje nós vamos fazer 3 orações aqui no final do culto, que o Espírito Santo me dirigiu nesse texto. Mas o importante é que você entenda que você é um homem espiritual, uma mulher espiritual, por isso você espera. E esperar em Deus e dizer para a alma esperar, isso é adoração, irmão. Porque eu digo para toda agitação do meu eu, da minha carne, da minha alma, eu digo, aquieta, espere em Deus. Não é você que governa aqui. Quem governa a minha vida é o Senhor. Ele é o meu Deus. Ele é o meu auxílio. É isso que o salmista disse aí. Então a primeira coisa, lembrar sempre de que só a presença, o que só a presença de Deus gera em mim, faz em mim e tem feito em mim. Amém ou não? Sabe o que vai te levar à próxima vitória? Se lembrar da última e dar glória a Deus por ela. Isso não é viver no passado, é aprender a ser grato e dizer à alma, está vendo? A próxima está vindo. E quando você estiver vivendo a próxima, glorifique a Ele. E depois, quando a alma se perturbar de novo, porque ela se perturba mesmo, é normal, irmão. Você tem que aprender a lidar com isso, irmão e irmã, porque é normal todo ser humano ter dia bom e dia que não é tão bom. Quando a alma está perturbada e quando está tudo bem. Mas quando ela se perturbar, lembre-se de quem é o seu Deus, de que Ele está com você. Lembre-se da vitória que Ele já te deu. E a próxima está a caminho, porque Ele é fiel. Amém? Glória a Deus. Segunda coisa, olha lá o verso de número 8. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Que coisa maravilhosa. Durante o dia, me concede a sua misericórdia. Lamentações 3, verso 22. O que está escrito lá? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, mas novas se fazem a cada manhã. Sabe por que eu posso esperar em Deus? Porque toda manhã Ele renova a misericórdia dEle sobre a minha vida. Toda manhã há um renovo da misericórdia, há um renovo do amor dEle sobre a minha vida. É como se Deus dissesse para mim, a porção que você precisa para esse dia, eu já preparei. Receba a porção na sua vida agora. Aleluia. Por isso está escrito que o pão nosso de cada dia, Ele nos dá hoje. E isso não é só material, isso também é espiritual, é em todas as áreas, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. E quando Ele diz o pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje, não é só pão de comer, mas também é aquilo que vai alimentar a sua alma e que vai fortalecer o teu espírito. Você pode dar glória a Deus por isso? Então o que significa? Para mim aprender a esperar em Deus, primeiro eu tenho que ensinar a minha alma a lembrar. Se ela está perturbada a ponto de não lembrar, o Espírito vai me ajudar. Amém ou não? Você já viu que você está andando naquele dia? Gente, é um dia, uma correria, aquele dia parece que nada está dando certo, aquele dia difícil, mas de repente vem um versículo na sua cabeça.
Você lembra de uma parte do culto, alguma coisa que Deus falou com você, vem um versículo, ou se não vem um flash daquele dia, daquele livramento, daquilo que Deus fez. Irmão, é o Espírito Santo te ajudando a lembrar, para que você possa dizer à sua alma: espera em Deus, espera. Espera. Agora, a outra coisa é você entender que as misericórdias do Senhor se renovam todo dia sobre a sua vida. Por que que a alma se agita e fica cheia de perturbação? Porque você sabia que a alma do homem, ela é por si só pessimista. Diga, pessimista. A alma, ela é assim. Às vezes está acontecendo um problema que é pequenininho, mas ela já deu uma dimensão para o problema, agigantou o problema. Agora o Espírito é diferente. O Espírito olha através do quê? Lembra? Tem até minha figurinha aí, ó. Enquanto a alma olha através do problema, o Espírito olha através da promessa. Aleluia! O Espírito olha através da palavra. Enquanto a alma olha através do problema. Você não pode ser um cristão dirigido pela alma, por emoção. Você tem que ser um cristão dirigido pela palavra, pelo Espírito. Por isso está escrito em João: quando Ele vier, o Consolador, Jesus está falando, Ele vos ensinará todas as coisas, Ele vos guiará toda a verdade. Então nós somos seres espirituais que são guiados pelo Espírito. Por isso Paulo diz: aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Porque os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito. E o Espírito faz o quê? Ele vê pela palavra. Ele lembra você: há uma porção para hoje. A misericórdia se renovou hoje. A promessa se renovou hoje. A fidelidade dele é para hoje. A fidelidade dele é para agora. No momento da sua luta, no pior dia que você está passando, o momento é agora, é para hoje. Irmão, existe uma porção hoje aqui. Existe uma porção hoje aqui da graça dele, da misericórdia, do favor do seu Deus para com a sua vida. E você precisa entender que isso nunca te faltará. Por isso, Salmo 23 diz: Ele é o nosso pastor e nunca nos faltará. Porque ali não é coisa, porque tem gente que lê o Salmo 23 dizendo o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque a alma, ela tem a tendência de olhar para as coisas, amém? Se tem as coisas, está tudo bem. Será? Será? Porque tem gente que tem muita coisa, mas tem um vazio dentro dele. Tem uma tristeza que parece que não tem nada, que, na verdade, um vazio enorme. Já tentou preencher com um monte de coisa. Aí toma um remedinho da caixa preta para dormir. Ah, não é aqui não, só na França, né? Desculpa, irmão, aqui não acontece isso, só lá. Toma o remédio preto para dormir. Mas nós precisamos aprender que esperar em Deus é eu aprender a me mover pelo Espírito, amém? E a minha alma vai sendo trabalhada e moldada, vai sendo mantida sob controle, aleluia. Porque eu digo para ela: eu estou lembrando aqui de tudo que Deus já fez, de tudo que Deus é. Então espere em Deus, minha alma.
Aí se ela continuar se agitando, fala, não, há uma porção hoje de Deus. Aí eu começo a orar, irmão. Isso aqui, eu tenho um cântico, uma oração à noite ao Deus da minha vida. Amém ou não? Oh, glória. Aquele dia que parece que as coisas não estão bem, você está lá no carro, irmão. Abre a sua boca. Dispara a metralhadora do céu aí, irmão. Abre a sua boca e começa. Vai orando. Se você ora em espírito, se você ora em outras línguas, vai orando. Repabai, xandalamacandai. Vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando, irmão. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Tem gente que me olha na rua e fala, esse cara é meio louco. Porque às vezes eu estou na Fiorino lá, trabalhando lá, os negócios não estão acontecendo, já começo. Eu solto a metralhadora, já vou falando já. O cara para do meu lado assim, eu estou lá, xarabacandalamassuri. Eu falo, bom, ele deve ter fone, deve ter alguma coisa, né? Ele deve estar conectado. Eu estou mesmo, irmão, minha conexão é 200G. Você está na 5, eu estou na 200G. Aleluia! Então, irmão, você tem que orar, você tem que deixar o Espírito te conduzir. O Espírito, ele lembra a alma, há uma porção. A misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha vida, a graça para o meu dia, a vitória para o meu dia, a libertação para o meu dia, a livramento para o meu dia, alimento para o meu dia, a vitória para o meu dia. E quando eu for deitar a cabeça no travesseiro, eu vou levantar uma oração ao Deus da minha vida, dizendo, Deus, obrigado, porque venci mais esse dia. Então minha alma quieta espera em Deus, porque mesmo que a vitória ainda não se estabeleceu, ela se estabelecerá. Porque aqui pode ainda não estar, mas em Deus já está. Diga, aqui ainda não está, mas em Deus já está. E é lá que se resolve tudo. Por isso diz, o que 2 ligares aqui na terra será ligado no céu. Porque se ligou lá, acabou, irmão. Ligou lá, acontece aqui. E, se você precisa de lâmpada, você faz o quê? Você vai no açougue? Me dá meio quilo de lâmpada. Não. Cortado bem fininho. Se você quer lâmpada, você vai aonde? Aonde tem lâmpada? O mercado tem lâmpada. Material elétrico tem lâmpada. Material de construção às vezes tem. E você vai lá e compra a lâmpada. Você compra a lâmpada para quê? Para uma função, sim ou não? Agora, por que a alma da gente tem tendência de buscar lâmpada no açougue? Você entendeu isso? Por que é tão estranho que a alma da gente quer buscar a solução onde não tem? Então o negócio está ruim. Aí a alma quer ir no açougue buscar lâmpada, ela quer discutir para resolver o problema. Resolve. Piora. Então a alma quer deixar de estar na casa de Deus, quer entrar na caverna e ficar lá escondido, porque aí vai resolver o problema. Resolve? Não, está buscando lâmpada no açougue. Agora o Espírito te leva a olhar para o lugar certo. O que Paulo escreveu? Olhe para o alto. Olhe para o alto, porque é do alto que vem aquilo que você precisa. Olhe para o alto, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Aquele que enfrentou tudo para que você não desfaleça. Amém? Então diga assim, lá no céu já está preparada a porção para cada luta, cada dificuldade, cada situação, seja ela qual for. Terceira coisa, olha lá no 43, no 1, Salmo 43, 1.
Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livre-me da gente fraudulenta e injusta. O que mais tem é gente injusta. Porque injustiça é alma esperneando, é alma não tratada, longe de Deus, querendo levar vantagem. Injustiça. Sim ou não? Você sabe o que o salmista está dizendo? Ei, escute, olhe, preste atenção. O Deus que você crê, que você ama e que você teme, Ele é o Deus que faz justiça. Se a justiça daqui não funciona, a de lá não falha. Não falha. Então você pode dizer para a sua alma: espere em Deus, porque a justiça será feita. A alma quer fazer justiça com as próprias mãos, já viu? Sim ou não? Da onde vêm os assassinatos, homicídios, latrocínios e todas as coisas que você vê pela televisão? Da onde que vem? Vem da alma do homem sem Deus. Ou às vezes até que tinha um certo conhecimento de Deus, mas não tinha nascido de novo ainda. Mas pode acontecer. Irmão, o nosso Deus faz justiça por nós. Eu quero que você abra comigo Salmo 103:6. Lê comigo, rapidinho, deixa aí marcado, Salmo 106. Não, 103:6, perdão. 103:6. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Diga comigo, o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos ou toda situação de opressão contra a vida dos seus. Romanos 12:19 agora, abre lá. Romanos 12:19. Meus amados, não façam, presta atenção. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Olha para mim. Já ficou indignado? Já ficou com vontade de dar um soco santo na cara de alguém? Ah, aqui não, só na França, aqui não acontece essas coisas. Não, irmão, nós já ficamos sim com vontade de dar um soco na cara daquele camarada. E quem falar que não ficou está mentindo, irmão, às vezes dá vontade. Mas sabe o que é isso? É a alma esperneando, é a alma tentando resolver a situação, querendo fazer justiça. E Deus diz: não faça justiça com a sua mão, porque quando você é movido pelo Espírito, você lembra de que Deus é contigo, de que a promessa é ao teu favor, que há uma porção liberada para a sua vida de vitória. E você lembra: Deus faz justiça por mim. Quem pode dar glória a Deus por isso? Irmão, olhe, escute. Não faça justiça com a sua mão, porque quando você faz, não é você, mulher espiritual e homem espiritual, que está fazendo, é a sua carne que está fazendo, é a sua alma que está fazendo. Quando você vira a cara para os outros, quando você deixa de cumprimentar os outros, quando você deixa de dar paz do Senhor para os outros, quando você faz acepção de pessoas, tudo isso é sua alma. Sua alma que está esperneando, querendo fazer justiça.
E quando a alma tenta fazer justiça, ela piora a situação. Quem está entendendo? Então eu tenho que deixar o Espírito me dirigir. O que o Espírito faz? Ele vai falar para edificar. Se não for para edificar, ele não fala. Ele vai perdoar, porque sabe que Deus o perdoou. Ele vai cumprimentar, porque ele sabe que nós somos um só corpo em Cristo. E que se um não está bem, todos não estão bem. E se um está tendo vitória, todos estão tendo vitória. Não pense você na sua alma que está esperneando, na sua alma que às vezes adoece e leva você a fazer acepção, a olhar torto, a fazer cara feia, nem olhar para o irmão, nem cumprimentar o irmão, anular o irmão. Como eu disse aqui, dá delete. Tem gente que dá delete, não é? Você pode não concordar com o irmão. A Bíblia, tudo bem, cada um tem às vezes um pensamento diferente, tudo bem. Mas deletar o irmão? Tem gente que aperta o botãozinho, delete. Chega no parente lá, delete. O outro falou um negócio que eu não gosto, delete. O outro não concordou comigo, delete. E aí tem uma linha por aí, irmão, muito perigosa. Presta atenção, está na internet. Tem uma linha muito perigosa por aí, hein? O mais importante é a minha paz. A minha paz não tem preço. Que coisa maravilhosa. Esse discurso carnal de uma alma egoísta. Não é isso que a Bíblia diz, não, irmão. A Bíblia diz que nós, o que depender de nós, tenhamos paz uns com os outros. Tenha paz, irmão. Haja no Espírito. Seja homem e mulher espiritual, perdoe, abençoe, sorria. Ele não merece o sorriso, mas cada um dá o que tem. E você tem o Espírito de Deus. Você é uma nova criatura, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, guiado pela palavra da verdade. Dê aquilo que o Espírito tem gerado em você e dentro de você para a glória de Deus. Ah, mas eu fui cumprimentar, ele nem sorriu para mim. E o que tem? Continue sorrindo para ele. Aí vem os outros também. Isso é hipocrisia. Eu não sou hipócrita. Não, você é pior. Talvez nem convertido seja. Não estou numa hipocrisia. O justo viverá pela fé. Quem vive na alma acha que isso é hipocrisia. Quem vive no Espírito faz por fé. Eu perdoo por fé, eu amo por fé, profetizo por fé. Vivo em paz pela fé. E se continuar não gostando de mim, eu continuo gostando de você. E como diz o Zagalo, você vai ter que me engolir. Porque nós vamos morar no mesmo céu. E quando você pensar que agora sim eu tenho paz, então eu chegarei lá. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é evangelho, irmão. Isso é palavra de Deus. Isso é cristianismo. Então, esperar em Deus é isso, irmão. E eu já passei bastante meu horário, eu vou terminar. O último versículo é o verso 3, do 43. Ele diz:
Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Diga comigo assim, o salmista disse para a alma dele, está falando com Deus, mas porque a alma dele estava ruim, ele diz, envia a tua luz e a tua... Envia a tua luz e a tua... O que está escrito no Salmo 119, 105? Esse aqui tem que saber decor, hein, irmão? O que está escrito lá? Vamos lá. Oh, que maravilha. Vai que eu estou ouvindo. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus. Você precisa ouvir mais. Quando você perceber que a sua alma está angustiada, leia mais a palavra. Leia mais, ouça a pregação. Põe lá, ouça a pregação na internet. A gente ouve cada coisa na internet, irmão. Mas ouve pregação. Ouve quando você põe lá, já viu, você abriu, às vezes foi no Facebook, lá no Instagram, apareceu lá, a pessoa lá, Salmo 121, e ele vai falar o Salmo. Por que você passa? Passa não, meu irmão. Deixa falar, põe bem alto. Põe repetir, ouve de novo. Amém, não? Ouça a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que nos fortalece. É a palavra de Deus que nos abençoa. Amém? Olha o que está escrito em Romanos 4, 21. É o último texto. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso, ou é poderoso para cumprir o que havia prometido. Diga comigo assim, Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que prometeu. E aí o salmista vai terminar fazendo a pergunta para a alma. Olha lá no final do 43. Ele vai terminar dizendo lá, por que você está abatido, ó minha alma? Depois de tudo isso. Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e o meu Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer 3 orações hoje. A primeira oração é a do versículo 3. Olha aí no versículo 3. Às vezes a alma está desse jeito aí. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, onde está o meu Deus? Se, irmão, às vezes você está chorando e não sabe nem porque está chorando. Às vezes aquela tristeza vem e toma conta de você, do seu coração, da sua mente, da sua alma. Eu quero orar por você nessa noite. A palavra de Deus já foi liberada. Você sabe que está nele a solução. Mas eu quero orar. A primeira oração é por isso. Pastor, eu não sei, mas eu não estou perdendo as minhas forças, eu só choro. E às vezes eu estou chorando, é uma angústia que vem, que toma, eu não paro de chorar, choro no serviço, choro em casa. Se esse é o seu caso, eu queria pedir para você, e nós vamos ficar agora, irmão, todo mundo de pé, vamos ficar todo mundo de pé? Enquanto o pessoal do louvor vem aqui. Se essa é a sua situação, eu só queria que você levantasse a sua mão diante de Deus. Eu quero orar por você. Pastor, eu estou uma angústia, uma tristeza. O Espírito Santo falou para mim, irmão, que teria pessoas com essas 3 situações aqui hoje. Se é a tua situação, pastor, é uma tristeza, eu choro. A angústia toma. Então faz o seguinte, levanta a sua mão, eu vou orar por você. Você não vai precisar vir aqui. Glória a Deus. Mais alguém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Levante sua mão, levante. Levante ela mais alto para o Senhor. Enquanto os irmãos começam a tocar, eu quero orar por você. Pai, estão aqui, Senhor, essas vidas, Senhor. São teus filhos e tuas filhas, mas tem se perturbado, a alma deles, Pai, tem se perturbado, Senhor, dentro deles. Meu Deus, mas eu peço agora em nome de Jesus Cristo,
Eu creio, Deus, na palavra que ouvimos agora. Eu creio, meu Deus, de que o Teu Espírito nos faz lembrar agora. E nós estamos agora lembrando de quem o Senhor é. Do Deus maravilhoso que pode mudar qualquer circunstância. E o Teu Espírito pode agora, Pai, trazer o alento à alma, trazer a quietação à alma, colocar a alma novamente numa situação, meu Deus, saudável, numa situação, meu Deus, de controle, e o Teu nome ser glorificado. Por isso agora eu te peço, Espírito Santo, Ei, chamando visita esse irmão que está com a mão levantada, essa irmã que levantou a mão. Meu Deus, que como o Senhor revelou aqui, Deus, às vezes de dia e de noite chora. É uma tristeza que vem muitas vezes, Senhor, não só por causa de uma circunstância, mas às vezes até sem causa. É uma angústia que vem tomando conta. Mas nós repreendemos este mal agora. Nós ordenamos que saia em nome de Jesus Cristo todo espírito maligno que está oprimindo esta vida, que está oprimindo esta alma, esta mente, este coração. Nós ordenamos agora, solta, solta em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus e venha sobre esse irmão. Venha sobre essa irmã, agora Espírito Santo, venha sobre ele, venha sobre ela, Espírito de vida, Espírito de cura, Espírito de libertação, de transformação. Vem agora, Espírito Santo, vem curando, vem libertando, vem, Senhor, liberando agora os corações, as vidas. Chapalabasuri arachá. Repacandoraba.